Conversar, vem comigo o Marcos Colli que está presente aqui nos estúdios. Uma boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que prazer estar aqui no seu programa, muito obrigado pelo convite. Tá certo, se você não der um beijinho no Vagninho lá, Marcos Colli, não dá sorte, tem que dar um beijinho. Isso, é isso mesmo. Marcos Colli, Partido Verde, o que representa o Partido Verde na cidade de Londrina hoje? Olha, Wagner, é muito importante poder começar essa nossa conversa por essa pergunta realmente. O Partido Verde, ele veio para o Brasil já aí pelos anos 90, mas certo. Ele existe desde 1973 e não é brasileiro. O Partido Verde começou na Austrália e desde então vem se espalhando pelo mundo inteiro, tendo como carro-chefe de todo o arcabouço de suas propostas a questão da preservação do meio ambiente. Então, no Brasil, significa uma bandeira mais do que valiosa, porque a preservação do meio ambiente aqui no Brasil significa a própria qualidade de vida para o mundo inteiro, de tão farto que é a nossa fauna e a nossa flora aqui no Brasil. E ainda mais nessa época, né, aquele problema de camada de ozônio e essa poluição ambiental que acontece, muitas pessoas acabam não dando valor a isso daí, né? Existe a preocupação com o emprego, a preocupação com a saúde, a preocupação com a educação, mas a gente não pode, né, Marco, deixar esse assunto porque é um assunto importantíssimo, né? Na verdade, Wagner, a questão ambiental, ela é tão importante que ela inevitavelmente influencia em todas as outras áreas, em todas as outras. Preservar o meio ambiente significa manter a saúde da população, preservar o meio ambiente significa ter qualidade de vida, significa fazer com que as pessoas tenham reais condições de levar uma vida saudável com sua família dentro das cidades. Durante muitos e muitos anos, o homem, o ser humano, desenvolveu-se no mundo, prosperou pelo mundo, sem dar a devida importância para isso. E hoje nós estamos pagando alguns preços muito caros. Você mesmo disse a questão da camada de ozônio, o aquecimento global, enfim, toda a sorte de problemas que nós enfrentamos hoje se deve ao fato de nós não termos nos preocupado adequadamente com a questão ambiental. Essa bandeira empunhou o Partido Verde pelo mundo inteiro, muito antes que qualquer outra pessoa pudesse fazer. Hoje, todos têm o discurso. A ação efetiva temos nós, do Partido Verde. Sempre brigando por isso, né, Marcos Colli? Sempre Brigando por isso. Marcos Colli, eu gostaria que você fizesse um resumo para a gente. O que você vê hoje do quadro político em Londrina? Nós temos aí, terminando, este é o último ano, são 8 anos de administração do PT, tivemos administrações anteriores, e o PV buscando, não é, levar adiante alguns projetos e conquistar nas urnas no dia 5 de outubro deste ano o voto do Partido Verde para se eleger como prefeito. O quadro político hoje, como é que você vê isso daí? Londrina não vai bem, Wagner. Londrina não vai bem. Londrina está mal representada, a própria... Um dos grandes avanços, que seria um dos grandes avanços para Londrina, que seria o estabelecimento, o estabelecimento da nossa região metropolitana, até hoje está engatinhando. Demorou demais para sair do papel. Quando saiu do papel, saiu ainda sem recursos, sem incentivos. Com muito respeito, eu respeito muito as pessoas que estão à frente do projeto, que está em andamento, da região metropolitana de Londrina, mas a verdade é que não saiu do chão nenhum projeto ainda, e hoje pensar Londrina não é mais possível pensar Londrina isoladamente. Nós temos que pensar em toda a região. E nós temos ainda um problema na representatividade de Londrina frente aos demais poderes, ao poder estadual e mesmo ao poder federal. Por incrível que pareça, né, Wagner? Nós temos em Londrina um governo municipal do Partido Verde já há quase 8 anos, né? Temos um governo federal do Partido Verde e isso não significou um avanço significativo para a nossa cidade. O governador do estado apoiou o atual prefeito nas suas eleições e isso também não significou um grande avanço para Londrina nos principais problemas que Londrina tem. Basta lembrar a carência que Londrina tem na questão da segurança, em que pese a gente perceber que existe uma preocupação das autoridades, mas de solução mesmo, até agora, muito pouco significativo. Então, o quadro político em Londrina hoje é preocupante. Londrina não tem um embaixador, Wagner.
Londrina não tem no seu prefeito um embaixador e também não tem um embaixador nos demais políticos da cidade, ou porque fazem oposição acirrada demais e depois também não tem condição de sentar na frente da cadeira de um presidente ou de um governador e pleitear, postular aquilo que Londrina precisa, ou porque se entregou demais no projeto de eleição dessas pessoas e agora também não tem como cobrar. Fica muito comprometido. Então, na política existe uma regra, não se pode criticar demais que depois não se possa fazer um elogio, e também não se pode elogiar tanto que depois prejudica a possibilidade de fazer uma crítica concreta. Então, hoje, o quadro de Londrina é esse, é preocupante. Eu me recordo, quando saiu agora, há poucos dias atrás, uma notícia da primeira pesquisa eleitoral feita para o quadro político de Londrina. Se não me falha a memória, tinham 8 nomes lá. E um dos jornais de Londrina, eu acho até que o que mais comentou a pesquisa, começou a reportagem assim, tinha lá a manchete e a reportagem começava assim: 8 nomes e nenhuma novidade. Entendi. Me lembro perfeitamente, era essa a frase que começava a reportagem. E esse é o quadro político de Londrina para este ano de 2008. Baseado nisso, o Partido Verde, que está definitivamente organizado em Londrina e com muita energia, está absolutamente disposto a se colocar para Londrina como uma alternativa real e viável. O Partido Verde terá o seu candidato a prefeito, que é você, e terá os candidatos a vereador também, é isso, Marcos Colli? Isso, eu quero fazer justiça aqui, aproveitando esse espaço maravilhoso que você está nos proporcionando aqui. Em 2004, o Partido Verde teve a sua primeira candidatura majoritária, que foi encabeçada pelo nosso ex-filiado, saudoso e ex-filiado, Naldemar Nascimento. Ele e alguns candidatos a vereador. Naquela época, esses entusiastas pelo Partido Verde se empenharam numa luta monstruosa. Podia ter 30 e poucos candidatos naquela oportunidade e o Partido Verde tinha só 9 candidatos a vereador. Entendi. Mas aquele postulado deles em 2004 foi demasiadamente importante para tirar, Wagner, o Partido Verde do anonimato. O partido existe em Londrina há mais de 15 anos já. Mas só em 2004, já com 13 anos, portanto, de existência em Londrina, que foi ter a sua primeira candidatura própria, a sua primeira chapa efetiva de vereadores, ou pelo menos demonstrou pela primeira vez uma chapa, embora muito incompleta, mas aquele momento foi demasiadamente importante. Então, o que nós estamos fazendo agora? Primeiro, o Partido Verde está num momento nacional de crescimento. O Partido Verde é um grande partido que está destinado a crescer numericamente para que alcance uma possibilidade de pleitear, de postular condições melhores para ajudar o país, o Estado, as cidades. E dentro desse propósito, pelo menos nas principais cidades do Brasil, o Partido Verde terá candidatura própria. Que maravilha. É uma decisão de nível nacional, uma decisão muito importante para o partido. Aqui no Paraná, nós estamos fazendo até mais do que isso. Nós estamos exigindo no sentido de colocar que essa tem que ser a meta do partido em todos os diretórios existentes no Estado, de que nós temos que ter candidatura própria para fazer o partido crescer, para fazer o partido se tornar uma alternativa aos olhos da população, dos eleitores. Então, hoje, nós temos aqui em Londrina, não só uma continuidade daquilo que começou em 2004, mas efetivamente um plano que está em andamento, um plano partidário, um plano propositivo, que se desencadeará também uma campanha propositiva para Londrina, e, obviamente, uma demonstração de que Londrina é uma cidade que tem muitos recursos para virar a capital política do sul do país. E se isso não aconteceu ainda, sem dúvida nenhuma, é porque não vem sendo administrada adequadamente. Tá certo. Marcos Colli, eu vou pedir uma gentileza para você me segurar um minutinho aí, que a gente tem que chamar um comercialzinho. Daqui a pouquinho eu volto com o Marcos Colli, vai falar de muita coisa, de geração de empregos, de saúde. Wagner vai fazer uma pergunta para ele e também da sua experiência, já que é uma novidade. Qual é a experiência administrativa que o Marcos Colli tem para Londrina?